Esquema de mais-valia. Você sabe como que o Corinthians já foi feito de otário, usando esse mesmo molde de negociação? Você não lembra? Eu vou te lembrar. O ano era 2020 e o Corinthians tinha um jovem lateral chamado Carlos Augusto. Lateral que se destacava nas laterais do Corinthians e chamava a atenção do mercado europeu. Carlos Augusto acabou chamando a atenção do Monza da Itália, que viu a chance de contratar um jogador jovem, promissor, numa negociação barata e simplesmente muito vantajosa para o clube italiano. O jogador foi contratado por um valor ridiculamente baixo, 4 milhões de euros. O presidente em exercício, Duílio Monteiro Alves, de forma muito inteligente, simplesmente utiliza do método mais-valia. Ao invés de ficar com os direitos econômicos do jogador, faz a venda completa dos direitos econômicos e estabelece que numa futura venda, o Corinthians teria, no caso do Carlos Augusto, 60% do valor da mais-valia do jogador. Ou seja, se o Monza vendesse Carlos Augusto por 100 milhões de euros, o Corinthians ficaria com 56 milhões de euros, levando em consideração que o Corinthians já havia recebido 4 milhões anteriormente. A princípio, um negocião, não é? Mas calma. Carlos Augusto, em 2023, acaba chamando a atenção da gigante Inter de Milão, que queria contar com o lateral no seu elenco. E aí veio o golpe do Monza da Itália, que simplesmente não aceitou vender Carlos Augusto de primeira para a Inter de Milão e sim emprestá-lo pelo valor de 4,5 milhões com direito de compra no final do empréstimo. Dos 4,5 milhões recebido pelo Monza da Itália, o Corinthians não viu um centavo. O clube italiano alegou que aquele valor não era referente a uma venda do jogador, mas sim a um empréstimo do jogador, o que não relacionaria o Corinthians àquele contrato. Em 2024, a Inter de Milão faz valer o seu direito de compra do jogador e acaba contratando o jogador em definitivo, pagando pelo jogador apenas 7,5 milhões de euros. E é nesse ponto que o time do Corinthians é feito de otário, juntando os 4,5 milhões referentes ao empréstimo de Carlos Augusto e somado ao valor de compra do jogador, que foi 7,5 milhões, teríamos um total de 12 milhões de euros. Considerando que o Corinthians teria 60% desse valor, o Corinthians ficaria com 8 milhões de euros. Mas com o drible que o Monza da Itália deu no Corinthians, o Corinthians recebeu apenas 2 milhões de euros. Lucro da venda referente à mais-valia do jogador. Foi uma negociação tão pífia que o Corinthians foi feito de chacota nacionalmente e internacionalmente, para quem não lembra dessa negociação. E aí a pergunta que não quer calar. Já havíamos testado esse sistema de negociação, já sabíamos que não era positivo e que não era vantajoso. O porquê Duílio Monteiro Alves repetiu o mesmo sistema de negociação com o caso de Murilo? E aí eu chego à conclusão de que tudo no Corinthians me parece extremamente mal intencionado. Por que você repetiria um molde de negociação que no passado deu prejuízo ao clube? Simplesmente me parece que Duílio ganhou alguma coisa com isso, porque não faz o mínimo sentido você repetir o mesmo erro.